Olá pessoal, então vamos para mais uma aula de progressão aritmética, só que ela é uma aula diferente. Você sabe aquele tipo de questão que a gente não consegue identificar a nossa progressão aritmética ali? A gente faz o cálculo da razão, ela não é uma PA. Faz o cálculo da razão, ela não é uma PG. Bom, então a gente tem que buscar outra alternativa. E essa alternativa nos leva a uma situação só. Ela se chama progressão aritmética de ordem 2, ou PA de segunda ordem. Vamos ver como é que isso aqui funciona? Mas antes, faça inscrição no nosso canal aqui rapidinho, antes de dar prosseguimento ao vídeo, porque a gente está colocando muita coisa legal e você vai ficar por dentro de tudo. Toda semana a gente está colocando aulas novas aqui, que são bem direcionadas para o seu foco, ou seja, Enem e vestibular, ok? Então vamos lá. Então a PA de segunda ordem é aquele tipo de progressão que a gente não consegue identificar aqui. Vejam essa sequência, gente, ó. 2, 5, 11, 20, 32. Observem que se eu fizer aqui, ó, 5 menos 2 dá 3. Agora fazendo aqui, ó, 11 menos 5 dá 6. Então já sei que não é uma PA. E também não é uma PG, porque se eu dividir esses termos aqui, ó, 5 por 2 é diferente de 11 por 5. Então não é uma PG. Bem, então, identificando a PA de segunda ordem é simplesmente quando a gente monta a sequência e ela não é uma PA e nem é uma PG. Agora observe que se eu fizer a diferença desses termos aqui, ela gera uma progressão aritmética. Gente, isso aqui não é uma progressão aritmética, isso aqui simplesmente é uma progressão. A progressão aritmética vai ser formada pela diferença desses termos aqui. Então, se eu fizer assim, ó, 5 menos 2 dá 3. 11 menos 5 dá 6. 20 menos 11 dá 9. 32 menos 20 dá 12. E aí eu cheguei com novos números, ó, o número 3, número 6, número 9, número 12, que formou aqui uma progressão aritmética de razão 3. Por quê, gente? Porque 6 menos 3 dá 3, 9 menos 6 dá 3, 12 menos 9 dá 3. Então vejam, nós ficamos com duas progressões. Essa aqui, que a gente chama de primeira ordem, que não é uma PA, e essa aqui, que é de segunda ordem, que é a PA, identificada aqui pela razão 3. Bem, para calcular um determinado termo dessa progressão de primeira ordem, que é aquela que não é uma PA, não é simplesmente usando a fórmula do termo geral como a gente está acostumado. Ela tem uma outra técnica e uma formulazinha que também a gente não está acostumado. Vamos a ela. Então, lembrando, a fórmula para calcular um termo qualquer é simplesmente o primeiro termo dela mais a soma dos n menos 1 termos da segunda ordem, que é aquela que a gente faz pela diferença dos termos dela. Beleza? Então vamos lá. Ó. Vamos dar exemplo. Ó. Qual o 20º termo dessa sequência aqui? Observem que isso aqui não é uma PA. Ó. 5 menos 2 dá 3, 11 menos 5 dá 6. Então eu vou fazendo a diferença delas para gerar a PA de segunda ordem. Mas observem que esse primeiro termo aqui, que é 2, é o primeiro termo da primeira ordem, tá, gente? Essa progressão aqui a gente chama de primeira ordem e o A1 aqui dela é 2. Essa aqui, que não é uma PA, também tem o A1, também tem o primeiro termo, ok? E esse A1 é 2, que é o que a gente vai usar aqui, ó, tá? Nós vamos deixar guardadinho esse 2 para o final do cálculo, quando depois que a gente calcular o S de n-1, a gente vai somar com esse número 2 aqui, que é o A1 da primeira ordem, beleza? Então vamos lá, ó. Já vimos então que a PA de segunda ordem é essa aqui, ó, 3, 6, 9 e 12, né? Usando pela diferença dos termos aqui, 5 menos 2 dá 3, 11 menos 5 dá 6, 20 menos 11 dá 9, 32 menos 20 dá 12 e assim por diante. Vejam que agora surgiu a nossa progressão de razão 3, 6 menos 3 dá 3, 9 menos 6 dá 3, então isso aqui é uma PA, tá? Mas nós queremos saber qual é o 20º termo dessa progressãozinha aqui, né, gente? Mas para calcular a soma dos 19 termos, por que 19? Porque o nosso n é 20, né? Nós precisamos calcular o AN, porque a soma dos termos, gente, a soma dos termos é A1 mais AN vezes n por 2, então eu preciso saber o AN, ou seja, eu preciso saber o último termo dessa progressãozinha aqui da segunda ordem, ok? Então vamos lá. Lembrando que o n é 19, já que a gente quer a soma dos 19 termos. Então, se ele quer a soma dos 19 termos, eu preciso calcular o A19. Então, aqui, ó, o meu A1 é 3. O meu n
é 19, porque a gente precisa aqui o S de N menos 1. Por quê? Porque quando é pedido aqui o 20º termo, é o 20º termo dessa progressão aqui. Mas eu tenho que calcular a soma da segunda ordem, ou seja, não é dessa. E a soma da segunda ordem é só com 19 termos. Essa aqui vai ter 20, mas essa aqui tem que ter 19, tá, gente? Então, o que acontece aqui, ó? N é 19, 19 menos 1 dá 18. 18 vezes 3 dá 54, somando com 3 ali dá 57. Agora eu posso ir para o cálculo da soma dos N menos 1, da soma dos 19 termos, ok? Então, como é que fica a soma dos 19 termos? Ó, gente, então seria assim, ó, A1 mais AN vezes N por 2, o A1 é 3, ó, eu estou calculando agora a soma dos 19 termos da segunda ordem, tá? Que é o que é pedido aqui. Então, o A1 é 3, o AN é 57 e o N é 19. Fazendo a sominha aqui e multiplicando por isso aqui, dividindo por 2, nós vamos ter 570. Pronto, agora a gente já está com tudo. Agora é só aplicar a nossa formulazinha, que é a N igual a 1 da primeira ordem mais a soma dos 19 termos da segunda ordem. Fica 2, né, do resultado aqui, mais os 570 do resultado da segunda ordem. Então o valor aqui dá 572. Conforme eu disse anteriormente, esse tipo de questão aparece de uma forma esquisita. Ela normalmente aparece num triângulo ou numa escadinha, né? Sabe aquelas questões que aparecem números em forma de escada? Pois é, vamos ver como é que funciona isso aqui na prática. Vamos lá. Vejam bem aqui, ó, esse númerozinho aqui na forma de escadinha, ó. Nós temos uma sequência numérica onde é pedido qual o último termo da 20ª linha. A 20ª linha, gente, a gente não tem aqui, ó. Observe que aqui eu tenho uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas. Está aparecendo 5 linhas, mas vejam que existe aqui uma continuidade e a 20ª linha vai ser nessa diagonalzinha aqui lá embaixo, né? Como eu quero o último termo da 20ª linha, então eu vou pegar a sequência de todos os últimos termos de todas essas linhas, que vai dar o quê? Que vai dar 1, 3, 6, 10, 15 e assim sucessivamente. Então eu cheguei aqui na minha progressão de primeira ordem. Vejam que não é uma PA. 3 menos 1 dá 2, 6 menos 3 dá 3, 10 menos 6 dá 4. Não é uma razão uniforme, ok? Então o que a gente tem que fazer aqui? Fazer a diferença. Então 3 menos 1 dá 2. Aí eu vou tendo todos os termos da segunda ordem, da PA de segunda ordem, que é 3 menos 1 dá 2, 6 menos 3 dá 3, 10 menos 6 dá 4, e assim sucessivamente, 15 menos 10 dá 5. Agora, eu preciso do quê? Eu preciso do 19º termo dessa sequência aqui, que é a nossa PA de segunda ordem. Por quê, gente? Porque é pedido o último termo da 20ª linha, ou seja, o A20 aqui, né, gente? Então nós temos que calcular somente a soma dos 19 termos dessa progressão que foi formada aqui, que a gente chamou de segunda ordem. Então aqui, ó, calculando o AN, que é o A19, vai ser o A1, que é quem? Que é 2, mais N menos 1, ou seja, 19 menos 1, o número de termos é 19, vezes a razão aqui, que é 1. Vejam que aqui dá 18, né, gente? 18 vezes 1 dá 18, 18 mais 2 dá 20. Pronto, já achei o meu 19º termo dessa sequência aqui. Agora é só achar a sominha. E a soma é a soma dos 19 termos. Lembrando que aqui eu preciso do S de N menos 1. Então, aplicando a fórmula, ó, S de N menos 1 é igual a 1 mais AN vezes N por 2. Vai ficar o como? Ó? O A1 é 2, né? O AN é 20, a gente acabou de calcular. O N é 19, dividido por 2 dá 209. Tá pronto. Agora é só usar essa formulazinha aqui, ó. A N igual a 1 da primeira ordem, que é o que, gente? Que é 1 mais o S de N menos 1 da segunda ordem, que é 209. Então, 1 mais 209 dá 210. Bem, agora eu quero deixar um desafio para vocês. Vou deixar essa questão para vocês tentar resolver. A resposta é a letra E. E se você conseguiu, coloque aqui, consegui. Não conseguiu? Não consegui. Só para a gente ter uma referência, para saber se vocês realmente estão aproveitando ou aproveitaram essa aula aqui. Beleza? Então, vamos ficar por aqui e até a próxima. Mas não se esqueça de curtir o vídeo, dar um like e fazer inscrição no canal. Por que não, tá? Abraço!